Então, vamos começar novamente. Eu recebi uma mensagem aqui agora, que algumas pessoas, 3 ou 4 pessoas que estão aqui, vai ser removida da reunião. É preciso que saia e entre novamente, se for o caso, tá? Já foram até removidas. Isso aí é do próprio aplicativo. Motivo eu não sei, tá bom? E eu entendo também algumas mensagens que eu estou recebendo, no particular aqui, é, justamente, muitas pessoas estão com problema de energia em casa, oscilando, internet caindo, internet ruim, então a gente compreende tudo, tá? E é por isso que eu já coloquei a aula já gravando, e depois que terminarmos aqui, a aula fica disponível para todos vocês. Se for o caso, faça como estão fazendo aqui alguns colegas de vocês, e mande a mensagem, fica tudo registrado aqui, o próprio Meet registra as, as conversas aqui e esses avisos, e eu passo para o professor Marcelo sem problema algum, tá bom? Ô, professor, Sim, pode falar. posso fazer um comentário? Não, é porque Pode. ontem, assim, eu vejo toda uma situação, eu nunca reclamei da faculdade em si, né? Mas ontem foi Aham, uma situação que eu precisei da faculdade, porque nós ficamos sem energia, né? De 5 horas da tarde até 9 horas, praticamente 9 e pouco da noite. Então, assim, eu vi uma burocracia no sentido da faculdade de sabendo dessa realidade, sabendo desse contexto que praticamente a cidade toda de Anápolis passou, ainda está passando, e questão assim de estar exigindo ainda um formulário, aquele formulário lá do, do, do Google lá, então assim, poderia ter um pouquinho mais de bom senso da faculdade nesse sentido, de entender essa situação. Eu enviei o formulário, mas para mim, eu achei extremamente desnecessário. É a primeira vez que eu estou reclamando de um posicionamento da faculdade, que eu achei um pouquinho burocrático demais no momento que nós estamos passando, e é um contexto que até eles mesmos eu acredito que passaram por isso, porque eu sou aqui da região norte da Jaiara, e eles têm esse contexto, sabe, dessa realidade, então eles poderiam ser um pouquinho mais flexível, tá? Assim, desculpa estar comentando isso na aula do senhor, não, não né? tem Mas, importância não. mas leva para ele, fala para eles, ó, não tinha tanta necessidade de ser tão burocrático nesse momento, ok? Obrigado e desculpa aí. Não, que isso, Altemar. E é por isso que eu estou falando para vocês, se for o caso, manda mensagem, até mesmo de um colega para mim, aí fica registrado aqui no chat, e o que que nós estamos fazendo? Aí depois que a aula termina, a gente vai e marca presença para vocês, e nessa situação aqui também. Quanto a essa questão, Altemar, a instituição ela foi pega de surpresa, né? Porque, de fato, a energia acabou em mais da metade da cidade no domingo, e foi voltando à tarde, ontem à tarde, aí depois voltou e com muita estabilidade, e aí teve problemas na parte da manhã. Acontece, não é querendo defender a instituição, é porque, infelizmente, tem outras pessoas que abusa da situação, sabe? E a gente sabe que, ao invés de estar assistindo aula, estava em outra situação que não aula, e o pessoal da direção sabia. Então, eles pediram essa questão aí. Mas vejam que de ontem para cá, por exemplo, aqui na aula minha aqui, já está sempre só estou pedindo para vocês fazerem isso daí. Aqueles que não estiverem aqui, alguma coisa aqui, é, aham, aqueles que não estiverem aqui, aí é só mandar a mensagem aqui no chat e a gente vai controlando. Vocês podem ficar despreocupados que pelo menos comigo, na minha aula, vocês vai ficar de boa. Bom, quanto à minha internet está boa. Teve alguém me perguntando aqui, ela está muito boa. Eu tenho duas agora, eu coloquei duas aqui, uma diferente da outra. Todas duas estão boas, não estão cortando. Fiz o teste aqui no outro computador que está do lado meu, todas duas estão ótimas, tá? Então, vamos aí conversando e vamos ver. Qualquer coisa fica gravado aí também na aula, está gravado.
ok? Gente, na semana passada, pode ser também, né? Ok? A internet mesmo não é. E aqui, né, na plataforma nossa aqui, a vantagem dessa plataforma e aqui, que é a instituição aqui, é que pode colocar 150 pessoas, de 150 a 250 pessoas na plataforma em cada momento de aula. É meio difícil, mas a gente não pode falar nada. Mas vamos lá, eu vou deixar aqui, gente, outra coisa, eu não lancei a nota de vocês, alguns estão me perguntando, porque está tendo prova substitutiva, e tem muita gente que não fez a prova de direito eleitoral na turma de vocês. Então, a prova é diferente, tudo mais, mas a disciplina tem muita coisa a ver. Então, segundo orientações da direção, nós só vamos poder lançar essas notas aqui na quinta-feira, tá? Alguns professores estão lançando, mas é porque não teve prova substitutiva pedida. Como eu tive muito, então eu só vou lançar essas provas substitutivas a partir da quinta-feira, ou amanhã à noite, tá? Mas aí não fique preocupado, a nota de vocês já está lá no portal, né? Só não está lançada, e não está somada, para muitos de vocês não estão somadas também o trabalho, porque eu estou corrigindo vários trabalhos. Alguns já estão as notas lá, outros não, ok? Mas qualquer problema é só me chamar depois e a gente conversa com respeito às suas notas, tá bom? Aí você, por exemplo, quem tirou 6, eu acho que é a sua, Jefferson, que eu recebi uma informação do aplicativo falando que a sua internet estava ruim, que era para você sair e voltar, inclusive. Por exemplo, uma pessoa que tirou 6, e eu já deu tempo já de corrigir o trabalho dele, se ele tirou 3, é 6 mais 3, a nota já está lançada lá, então dá 90 pontos, tá bom? Dá 90 pontos. E assim por diante, beleza? Já eu compartilho os slides com vocês, os slides já estão postados lá para vocês, né? Eu queria fazer alguns comentários a respeito dos partidos políticos. Semana passada, nós mostramos para vocês os slides sobre os partidos políticos, sobre criação dos partidos políticos, né? Que está ali a partir do artigo 17, né? Que nós já vimos. Nós vimos ali os princípios de formação partidária, das funções dos partidos políticos, da estrutura do partido político, da criação do partido político, e hoje nós vamos dar prosseguimento na discussão nossa do sistema político partidário que nós temos. Por que isso? Como eu já disse, o sistema político partidário é a base do processo eleitoral, é a base do direito eleitoral. E nós estamos sofrendo já, pelo menos, desde a eleição de 2008, 2006, nós estamos sofrendo muito dentro deste processo político partidário, este processo eleitoral, principalmente por causa da maneira como se tem comportado os partidos políticos, diversos partidos políticos, né? Então, nós já tivemos muitas crises políticas eleitorais, desde 2010, 2008, com o mensalão, depois nós tivemos o mensalino, depois nós tivemos aí, e agora, por último, esta Operação Lava Jato, inclusive, nós tivemos até um impeachment que aconteceu da presidente Dilma Rousseff em 2016, né? 2016. Então, por isso que nós estamos aqui e vamos demorar um pouquinho e vamos comentar com vocês sobre, mais ainda sobre os partidos políticos, com a intenção de aprofundar um pouquinho mais nessa discussão e entender um pouco mais essa realidade
em que nós estamos, vivendo. Pois bem, eu gostaria de, se vocês, pedindo a participação de todos aí, podiam colocar aí, no chat, quantos partidos políticos vocês acham que nós temos aqui no Brasil? 10, 15, 20, 30 partidos políticos? Anotem aí, por favor. Deixa eu ver. Vixe, 40. Vai, mais outro. 2 ou 3. Escrevam aí. 39, Altemar. Quase. Tem um programa de televisão, né? Altemar, é menos, é menos. É mais, é mais. Então, o Santiago já acertou aqui, o Bruno também acertou. Nós temos 35 partidos políticos hoje aqui no Brasil, né? Isso mesmo. Nós temos 35 partidos e aí surge uma série de perguntas, né? Como é que a gente pode lidar com tamanha informação? Nós nem ao menos sabemos o nome de todos esses partidos políticos, né? Como é que eu posso me interessar por um processo político eleitoral diante de uma quantidade tão grande de partidos políticos? Talvez todos nós estejamos aqui questionando. Nós, por exemplo, aqui na nossa eleição, na eleição aqui para prefeito em Anápolis, nós temos 14 representantes nós temos 14 representantes aqui, né? Nós temos 14 representantes aqui de partidos políticos diferentes, né? De partidos políticos diferentes. Boa noite, Alex. Então, vejam, é muita coisa, né? Bom, mas é necessário tudo isso? Seria importante essa quantidade grande de partidos políticos? Será que é realmente necessário essa quantidade grande de partidos políticos? Bem, nós poderíamos dar muitas respostas. Todos nós aqui poderíamos ter respostas distintas e diversas, né? Mas é fato, não há uma solução eficaz para essa quantidade ainda de partidos políticos. Mas, diante da nossa Constituição Federal, diante do que está escrito da nossa Constituição, do pluripartidarismo, sim, uma necessidade muito grande ainda de nós termos essa quantidade grande de partidos políticos, né? Pois isso é o que compõe a nossa política partidária, tá? E nós precisamos fazer esse debate, nós precisamos fazer essa discussão, porque quando a política termina, infelizmente, inicia-se a guerra. Vejam que isso é a história nos dizendo, não é este professor. Quando o debate político, ele cessa-se, geralmente o radicalismo, a intransigência é que vem à tona. Então, já que nós escolhemos um pluripartidarismo, então nós temos que continuar neste debate. E, de acordo com a nossa Constituição, nós adotamos o pluralismo político como um fundamento do Estado democrático de direito. Isso está colocado lá na nossa Constituição, no artigo 1º, no inciso 4º da nossa Constituição, no inciso 5º da nossa Constituição. Este pluralismo político é um aspecto central no sistema político partidário nosso. Ora, a consequência disso é que o Brasil, ele caminha, então, para um sistema multipartidário ou para, de fato, o pluripartidarismo. Para bem ou para mal, alguns resultados sobrevieram deste pluripartidarismo que nós temos que nós temos aqui aplicado no Brasil. Um desses
um desses resultados, ou uma dessas consequências, é que nós temos um presidencialismo de coalizão, ou melhor dizendo, um governo de coalizão aqui no Brasil. Daqui a pouco, se der tempo, nós vamos comentar o que é um presidencialismo de coalizão ou um governo de coalizão. Mas, diante desta multiplicação muito grande de partidos políticos, com um problema que foi surgindo, acima de tudo, foi a pulverização no espectro político, né, dos vários candidatos esparramados em várias siglas de políticos partidários. Então, até antes de 88, nós tínhamos um grupo mais fechado de políticos, e esses políticos faziam partes do MDB ou da Arena, né, ou do PCdoB, então a gente conhecia aquelas caras, aquelas figurinhas marcadas. Hoje, com essa... Alô? Alguém que chegou, fecha o microfone, por favor. Então, hoje, diante dessa multiplicidade de partidos políticos, né, então nós temos muitas figurinhas políticas hoje que estão esparramadas e pulverizadas desses partidos políticos. Bom, isso tem um ponto positivo. Por quê? Porque evita a concentração do poder político na prática, tá? Isso evita esta concentração deste poder político e favorece a coligação partidária nos pleitos eleitorais. Esse é um ponto positivo. Antigamente, nós tínhamos aí 5, 6, 8, 10 pessoas que mandavam na política brasileira, política partidária brasileira. Nós já tivemos no Brasil uma política de café com leite, vocês estudaram isso no ensino médio, os partidos de Minas Gerais e os partidos de São Paulo se revezavam no poder, eles é que indicavam os candidatos para a presidência da República, para as maiorias das cidades desses dois estados, por exemplo, que eram os principais na época, e ainda continuam sendo, né? Então, nós observávamos essa concentração extremamente forte de algumas pessoas dentro dos partidos políticos. Bom, em decorrência deste fato, né, os eleitos para os cargos do executivo, como presidente, os governadores, os prefeitos, não possuem uma outra saída, né, pelo menos é o que eles afirmam, que não seja governar pelo sistema de coalizão. É impossível hoje, por um governador do estado, como Ronaldo Caiado, por um prefeito como Roberto, ou para o presidente da República, como Jair Bolsonaro, governar se ele não fizer alianças políticas. Eu não sei se vocês se lembram, agora, há menos de 2 anos atrás, quando o governo Bolsonaro, ele começou a governar, ele escolheu os ministros, alheios, inclusive, aos partidos políticos, e naquele primeiro momento ele escolheu muitas pessoas técnicas e que começaram a fazer um trabalho e começaram a trabalhar nos ministérios e etc., mas com 6 meses as disputas políticas começaram a se acirrar, e o governo praticamente ele parou. E aí, o que é que o presidente Jair Bolsonaro teve que fazer? Ele teve que se aliar. E primeiro, ele saiu do seu próprio partido político, ele achou que ele governava sozinho, isso não deu certo, depois ele foi perdendo espaço, até que ele não viu por outra maneira, a não ser ele se aliar aos partidos políticos e buscar uma aliança para governar. Ultimamente, ele buscou aliança com o Centrão, né? Isso demonstra
aquilo que nós estamos chamando de governo de coalizão. Os governos de coalizão é um governo formado pelos diversos partidos políticos que vão, juntamente com chefes do executivo, governar. Logicamente, eles vão pedir, eles vão fazer indicações partidárias para os diversos cargos, vai misturar os interesses políticos partidários, né, com os interesses da nação, do Estado, do chefe do executivo, porque o grande objetivo dos partidos políticos é chegarem ao poder e ficarem no poder, tá? E aí há sempre conflitos de interesse. Todos os partidos políticos, eles querem mostrar a sua cara, eles querem ter influência, eles querem fazer um bom trabalho com o objetivo de manter essa estrutura do poder, né? E aí, os grandes objetivos da República Federativa do Brasil, que está elencada lá no nossa Constituição, no artigo 3, né, vai ficando muitas vezes em segundo plano. Dentre esses objetivos está a erradicação da pobreza, está uma sociedade mais justa, mais livre, uma sociedade com mais oportunidades de trabalho, uma sociedade com mais segurança, com melhores índices de qualidade no ensino. Esses grandes objetivos, essas grandes metas do Estado brasileiro, né, diante dessa realidade político-partidária de governo de coalizão, muitas vezes, se não a maioria das vezes, fica para trás. E aí, não é isso mesmo que a gente tem visto? Se vocês pararem e observarem um pouquinho o que anda acontecendo, aí nós vamos observar justamente esta realidade. É isso mesmo, Altemar, é como você está falando, teve que se alinhar ao centrão para governar, né? Bem, mas este é um ponto, este é um detalhe. Daqui a pouco a gente volta sobre essa questão do governo de coalizão ou de presidencialismo de coalizão, e nós vamos ver os pontos positivos e os pontos negativos disso daí. Mas um outro ponto que nós queremos destacar aqui com vocês sobre os partidos políticos, né, quando você vai lá no site do TSE e busca ter um acesso, vai lá e busca ter um acesso à lista atualizada desses 35 partidos políticos que estão ali registrados. Outra coisa, são 35 partidos políticos que estão registrados, mas tem uma gama muito grande de partidos que estão na fila ali para serem registrados, né? Daqui a pouco a gente conversa também sobre isso, tá? Mas é interessante você chegar a digitar no www.tse.jus.br e ali você pega a lista dos partidos políticos registrados. Bom, ali você entra e pega os estatutos, né, pelos estatutos constitutivos de cada partido político, das instruções normativas, das resoluções, e aí das resoluções desses partidos políticos, aí você vai encontrar algumas coisas que vão te chamar a atenção, algumas curiosidades que vão chamar a atenção para vocês. Por exemplo, nós temos 35 partidos registrados. 10 desses partidos registrados, 10 deles, possuem na sigla, tá, palavras social ou socialista. Palavra social ou socialista, tá? Vejam só, vou citar alguns para ver se eu me lembro. PSB, PSDB, PSC, PPS, que mais? PSTU, PSDC, PSL, que era um antigo partido
presidente. PSOL, deve ter outros aí. Se alguém lembrar, pode escrever aí. Então, vejam bem, pelo menos 10 desses 35. PROS, justamente, Ito. PROS, que mais? Veja-se. PROS, né? Deve estar faltando mais 2. Deixa eu ver aqui, PROS. PSD, né? Se eu não tiver falado. Isso dá, gente, isso dá 28%. Isso dá 28% desses 35 partidos. Aí, você continua observando a lista desses partidos, nós vamos ter aí, em 8 partidos, pelo menos, a sigla trabalhista ou trabalhadores. E aí nós temos PT, PDT, PT do B, PTN, PDT, que era um dos mais antigos, PTB, né? Então, vejam, nós temos aí compondo, dá mais ou menos uns 22% a 25% desses partidos. Então, somando esses dois aqui, mais de 50% dos partidos políticos têm na sigla social ou socialista, ou trabalho ou trabalhadores, tá? E nós temos também, além disso, Partido Comunista, né, que é o PCdoB e o PCB. Nós temos a palavra novo, que é o novo, né, o novo partido. Nós temos a palavra solidariedade de direitos humanos, né, que é um partido político, é solidariedade. Nós temos Partido da Pátria Livre, tá? Nós temos partidos religiosos, tipo Partido Cristão, Partido Socialista Cristão, com tendências socialistas, Partido Trabalhista Cristão, Partido Socialista Democrático Cristão, né? Nós temos também partidos ecológicos, tá? Dentre esses partidos ecológicos, nós temos aí, justamente, tem o Podemos, que eu estava esquecendo, né? Tem o Partido Verde. Então, são partidos, e assim, nós temos aí, tem o Partido da Rede Sustentabilidade, que é o partido da Rede, da Marina Silva, partidos progressistas, né? Enfim, nós temos uma gama muito grande de partidos políticos que têm essas siglas aí. Isso é uma curiosidade muito interessante. Terceiro ponto, o partido mais antigo hoje registrado no Brasil é o partido do PMDB, que mudou o nome, inclusive, para MDB, tá? Mas é o PMDB, ele é o partido aqui que nasceu em 30/6/81, que está registrado, tá? Outros partidos, né? Tem um DEM também, né? Eu esqueci de falar ele. O DEM mudou de nome, né? Que eu esqueci. O MDB 30/6/81, né? Então, ele nasceu na década de 1980, tá? Na década de 1980. Vejam bem que era já no finalzinho do governo democrático. Antes, junto com o PMDB, nós tínhamos aí o PMDB. O PMDB, aliás, junto com o PMDB, nós tínhamos a Arena. A Arena, antes, era Arena, depois passou a ser PDS. E o PDS acabou, ele se fundiu e fragmentou com outros partidos, entre eles o DEM, né? Agora, nossa Constituição é de 1988, mas em 1990, aos anos 2000, houve uma explosão muito grande. Antes da nossa Constituição, 2, praticamente. Aí depois teve o PT, teve o PCdoB, PCB, mas depois de 1990, logo após a Constituição e logo após a eleição,
as eleições, as primeiras eleições livres e democráticas, nós vamos ter a criação de pelo menos 17 novos partidos políticos, tá bom? De 2000 a 2010, aí os partidos estavam se consolidando, estavam se ampliando, as suas bancadas estavam fortalecendo, e aí os partidos políticos não, praticamente eles se estabilizaram, mas de 2000 a 2010, nós só vamos ter a criação de 3 partidos políticos. E de 2010, até 2017, né, nós vamos ter uma nova onda de partidos políticos aí que vão sendo registrados, né? Nós tivemos 8 partidos políticos, PSL foi um, nós tivemos aí o Novo foi outro, né? E o último dos partidos políticos, e olha que coisa interessante, é o Partido da Mulher Trabalhista, em 2017, PMB, né? É mesmo, isso é muito bom, viu, Altemar? Parabéns por isso, tá? Outros também precisam estar engajados nisso daí, né? E aí nós temos um partido político da mulher, que é um ponto extremamente importante na minha visão. Tem gente que não acha, mas eu acho, né? Porque é a mulher se consolidando também dentro do sistema político partidário. Lembrando que na América Latina, o Brasil foi um dos primeiros países onde se permitiu o voto das mulheres, em 1932, tá? Mesmo tendo mesmo sendo voto de cabresto, elas foram autorizadas a votarem. E de lá para cá, nós já tivemos aí muitas deputadas, nós temos muitas deputadas, muitas senadoras, a atuação da mulher é crescente, e tivemos uma presidente, né? Tivemos uma presidente aqui no Brasil, inclusive que foi reeleita, e tem esse Partido da Mulher Brasileira, né? Que é um ponto positivo. Lógico que uma das bandeiras que esse partido vai lutar, ela é pela participação da mulher, lógico, né? Bom, mas o que eu quero dizer ainda para vocês é que, diante deste quadro, diante deste modelo, né, de pluripartidarismo que nós temos aqui no Brasil, esse sistema trouxe uma dinâmica, vamos chamar assim, uma dinâmica ímpar, uma dinâmica inusitada, né? Uma exceção, toda certeza, o Altemar, que já tem 20 anos que é de um partido político, né? Mas é difícil, todos que estão me ouvindo aqui, conhecermos os programas partidários de cada um desses partidos, né? Então, nós não conhecemos as propostas, de fato, dos partidos políticos. Este é um problema sério, né? Nós não votamos em ideias, nós não votamos, infelizmente, em ideias. Ideias, elas é a base de sustentação de nossas ações, de nossos atos, e no que diz respeito à política. E quando não se tem ideias, nós temos problema. Nós também não votamos em programas. Qual o programa para o Brasil? Qual é o programa... Desculpa, qual o programa partidário de partido X para o Brasil? O que ele quer com o Brasil? Qual o objetivo disso? Será que é simplesmente chegar ali e ficar ali no poder? Né? Né? Hoje você recebe, o Altemar está falando, os partidos políticos entregam uma cartilha, mas você já comparou essas cartilhas, essas regrinhas, né,
É difícil para a gente isso, porque os partidos políticos hoje, muitos desses partidos não têm esse político partidário. Alguns, inclusive, têm só um projeto de poder, de como chegar ao poder, de que vai fazer para chegar ao poder, qual o mecanismo que vai fazer. Este problema que aconteceu aí, que aconteceu com a Operação Lava Jato, é um projeto de poder, de grupos que estavam ali no poder, que se utilizavam, né, da máquina pública, infelizmente, para governarem, e para ter um fundo de campanha, enfim, nós vamos conversar, para manter-se no poder, mas manter um projeto, uma política de governo, como o Ítalo está falando aí, é difícil. E aí, nós temos uma consequência muito grande. Vejam bem, nós estamos tendo, antes de eu passar para frente, nós já estamos tendo a eleição lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco nós vamos falar até um pouquinho do partido político nos Estados Unidos. Mas lá nós temos dois partidos majoritários, né? Republicanos e os democratas. Esses dois partidos estão lá a pau, disputando aquela eleição, né? E está bem acirrada. Ontem eu vi a pesquisa lá, o Trump está retirando a diferença, mas vejam, o que eu quero dizer é que ali tem um projeto político, ali tem ideias claras, daqui a pouco eu mostro para vocês, ali tem ideias claras sobre famílias, sobre educação, sobre o poder, sobre posições mais progressistas, como alguém falou aqui do chat. Então, lá tem ideias, é bem diferente. É lógico que quem está no governo, ele também tem as suas próprias ideias e querem aplicar, mas para isso tem que levar para o debate. Aqui no Brasil, diante desse pluripartidarismo aqui, intenso que nós temos, com 35 partidos e com mais, pelo menos, 15, 18 partidos na fila para serem criados ainda, as pessoas ficam perdidas igual cego em tiroteio, né? Nós ficamos muito parecendo barata tonta. A quem eu vou escolher? Qual o partido que eu vou escolher? Qual a ideia que é melhor? Qual o projeto político? E aí, não temos, né? E aí, eu vou votar em pessoa. Eu voto em pessoa. Uma coisa clara que aconteceu na última eleição para o Bolsonaro foi justamente isso, né? Se votou, não no partido PSL, que ninguém conhecia, mas se votou em quem? Se votou no Jair Bolsonaro. Se vota na pessoa. E não é a questão do Jair Bolsonaro, a questão é que se vota no ícone de cada partido, se vota no Lula, se vota em quem que o Lula manda votar, e assim por diante. Se vota nos caciques do PSDB em São Paulo, o Alckmin, José Serra, o Aécio Neves, né? Se vota nessas pessoas, quem essas pessoas o apoiam, né? Então, este é um problema, tá? Porque esse pluripartidarismo, né, eles vão transitando-se por siglas aqui e acolá. Na hora que se dá na telha um partido político, ele fecha as portas, ele funde, eles são incorporados por outros, enfim. Então, nós vivemos aqui transitando diante dessa realidade, independentemente da ideologia do qual um partido político ele foi fundado, né? A gente tem que saber a origem daquele partido político, o porquê daquele partido político foi fundado, o que ele buscava naquela época. O MDB, já que o Altemar está falando, o MDB era um partido de oposição, junto com o PT, contra o autoritarismo.
Então, uma das bandeiras do PMDB é justamente essa, diante da situação, né, as pessoas, um símbolo é justamente aí do PMDB é lutar contra este autoritarismo e preservar a democracia. Pelo menos eu creio, né, Altemar? Então, é importante nós Professor, observarmos isso. Sim, pode falar. o que o senhor acha de existir assim, tantos partidos políticos? Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, eu acho que não precisaríamos, nós vamos falar de cláusula de barreiras aqui. Eu acho que nós não precisaríamos de tantos partidos políticos, né? 10, 12 partidos políticos, eu acho que já estava de bom tamanho, né? E esses 10, 12 partidos, se eles estivessem agrupados em centro-esquerda e centro-direita, né? Não precisaria de 35. Essa é a minha opinião. Tem muita gente que está me ouvindo aqui, tem muita gente por fora aí que tem uma opinião totalmente diferente. Tanto é que está correndo atrás aí para fundar partido. Então, eu acho que na faixa de 10, 12 partidos, até 14 partidos políticos, já seria o ideal. Não precisaria mais do que isso. E aí, os próprios representantes, os nossos representantes legislativos, tinham que criar cláusulas, já até criaram cláusulas de barreiras para não permitir a criação de tantos partidos políticos ainda. Criar um partido político não é fácil. Nós vamos mostrar e falar com vocês. Mas, mesmo assim, diante da mídia, diante da tecnologia, das tecnologias de informação, está mais fácil hoje se criar um partido político do que há 15 anos atrás, por exemplo. Então, existem cláusulas de barreiras, que, na verdade, são chamadas de cláusulas de desempenho. Essas cláusulas de desempenho, elas têm que incidir diretamente a esses novos partidos, porque nós temos partidos aí, nanicos, nós temos partidos que são partidos de aluguel, que são criados justamente para agrupar pessoas aí que buscam seus próprios interesses. Então, eu acho que não deveríamos ter tantos partidos políticos e acho que esses partidos políticos eles deveriam ser agrupados dentro de ideias, ideologias e programas de governo. Programas de centro-esquerda, programas de centro-direita, né? Estava passando de bom. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando de esquerda e não estou falando de direita, tá? Tem gente também que difere de mim neste ponto. Eu estou dando minha opinião, eu prefiro aquilo que é mais centrado, mais no meio, tá? Para mim, tudo que é extremo, eu gosto muito da doutrina do meio termo de Aristóteles, eu gosto muito de ler os filósofos gregos, então, ele falava da doutrina do justo meio, do meio termo. Nós precisamos disso. Tudo que é extrema esquerda não me serve, e tudo que é extrema direita também não me serve. Nazismo, fascismo, comunista, não com o nome aqui, Partido Comunista, mas aquele comunismo que a gente viu na Rússia, para mim não me serve. Então, essa é a minha opinião, tá? Agora, tem gente que tem diferente, pensa diferente da minha opinião. Lógico. O professor, posso dar uma opinião também? Quem está falando? É o Altemar. O Altemar, pode falar sim, Altemar. Eu vejo assim, professor, eu concordo com o senhor que se nós tivéssemos uma quantidade mínima de partidos, né, seria menor, né? Mas pela essa experiência que eu já estou com quase 50 anos, de certa forma, uma vida pública, né? E também conheço um pouco de dentro, né, das entranhas dos partidos políticos. Eu, sinceridade, se não existisse partido político, para mim, seria melhor. Eu acredito que se o brasileiro tivesse, né, nós tivéssemos já avançado nesse processo eleitoral e ele tivesse, o cidadão, a independência de sair candidato, aquele que tivesse o interesse de sair, independentemente de um partido,
eu acredito que seria muito mais interessante, né, do que ter um ou dois partidos políticos, por mais que seja não tão de direita, não tão de esquerda, mas vamos falar assim, meio termos, mas mesmo assim, esse partido político, para mim, pelo menos de onde eu conheci até hoje, não teve nenhum que merecesse, vamos falar assim, confiança, ou que realmente fizesse valer aquilo que eles falam nas cartilhas deles, aquilo que eles têm de programa, que eles têm de pensamento, que eles têm de fundamentos, eles não seguem aquilo ali. Então, né, difícil. E você, assim, eu concordo com você nesse sentido, é uma utopia, né? Se você pegar na etimologia da palavra partido, o que é partido? Partido é aquilo que faz parte de algo, é aquilo que é algo que é sectário, que é separado, é um grupo de pessoas que têm um determinado interesse. Então, essa é a ideia principal, etimologicamente, de partido político. E vai direto ao que você está falando, Altemar. Eu fiquei tão chateado. Na primeira vez que eu fui, eu filiei, porque a gente gosta de política, né? E naquele momento, o que eu tinha de melhor no momento que eu entendia era o PMDB. Mas na primeira reunião que eles chamaram para participar das convenções, é podre demais, professor. A realidade dentro, a gente vê pastores, a gente vê pessoas das suas padres, pessoas da sociedade, não tem nada assim de falar assim que estão lutando com interesse de ajudar. Tudo a gente vê que tem um interesse próprio, é um interesse de um conjunto, é de uma instituição, é de uma agremiação, mas ninguém está preocupado com o povo. Desculpa ser sincero. Ninguém está preocupado com o cidadão, eles só estão preocupados, se ganhar, ganhou, se não ganhar, a gente vai para a prefeitura, para o Estado, vai para o... Então, assim, é podre demais dentro desses partidos políticos, nojento. Infelizmente, essa é uma das realidades que está aqui no Brasil, né, nesse sistema. Mas, tem um detalhe, e é bom você falar isso, Altemar, e é bom você falar isso, porque é por isso que eu trouxe esse debate aqui, aproveitando, inclusive, as eleições aqui, né? É importante ter pessoas como você, desculpa falando, né? Como você, como a Renata aqui, que está colocando uma brincadeirinha aqui, né? Mas é importante ter pessoas assim, que enxergam essa realidade e que sejam vozes diante dessa realidade aí, para tomar partido, para não deixar que a coisa desengringole, se torne pior ainda do que as coisas estão, né? Então, não se desanime, Altemar, não se desanime outros tantos quanto pensam aí diante dessa realidade, porque nós precisamos lutar para mudar essa situação, né? E essa situação faz como vocês estão fazendo aqui agora, na discussão desse sistema político partidário, né? É imprescindível essa realidade, né? Concordo aí, por exemplo, com o Michael, que está falando que muitas vezes as políticas são genocidas, né? Né? Não pode se desanimar, Juliana. Tem que ter ânimo para trabalhar. Muitas vezes é esse circo mesmo, mas não se desanime, Juliana. Vai lá, trabalhe, dê o seu palpite, porque é possível de mudanças. Tem gente que pensa que em política não se muda. Vejam bem o que tem acontecido nos últimos 10 anos, isso para falar de vocês que estão aqui, a maioria de vocês aí são jovens. Nos últimos 10 anos, o que mudou na política, o nível de conscientização foi muito, aumentou demais, o povo tem saído na rua, o povo tem cobrado. Agora, fazer um adendo. Nós até sabemos o nome de quem votamos na eleição passada para deputado federal, deputado estadual, né? Alguns aqui, mas nós já estamos sabendo o nome de quem nós votamos, então isso é ponto positivo. Ok?
ok? Não se desanime. Mas ainda continuando e corroborando com aquilo que vocês estão falando aí, então, a questão do mundo político é isso. Eu preciso entender. Vocês lembram quando vocês estudaram com o professor Teberge em Maquiavel, que Maquiavel dando conselho para o príncipe, falou, olha, você tem que entender como é que funciona o jogo da política. Se o seu objetivo é manter o poder, a primeira coisa que você tem que fazer é entender como é que funciona esse jogo da política. Vocês estão aqui para isso, né? Diante dessa realidade político-partidário, não é incomum, como vocês estão falando aí, um candidato eleger-se por um partido socialista, né? Eu mesmo conheço um candidato aí que foi eleito por um partido socialista, o cara levantava uma bandeira da extrema esquerda e hoje ele é da direita, né? Então, é comum a gente ver pessoas que foram eleitos por um partido socialista, depois eles se filiam num partido republicano, do partido republicano ele se filia a um partido democrático e, por último, agora tem filiado-se até um partido liberal, seguindo a onda de quem está no governo, né? Agora, muito mais comum ainda é nós assistirmos os discursos desses membros eleitos por determinados partidos, né? Vejam como é que eles pregam, falam bonito na televisão, nos discursos, lá nas câmaras legislativas, como a Juliana citou aqui agora, né? Como é que eles que eles falam bonito, como é que o discurso dele não tem nada a ver com a bandeira político-partidária que está registrada nos estatutos. Vou dar um exemplo para vocês. Entrem, eu não vou falar o nome do partido, tá? Porque talvez tenha quem não gosta. Mas no artigo 1º, quem quiser saber do que eu estou falando, está gravado, é só pegar lá no TSE. Mas num partido do Brasil, no seu estatuto primeiro, no seu estatuto, logo no primeiro artigo dele, eu fiz questão de anotar aqui. Gente, ele está escrito assim, o objetivo deste partido político é, veja bem o que está escrito, lutar contra a exploração e opressão capitalista e imperialista, ponto. Visa a conquista do poder político, olha só, conquista do poder político pelo proletariado e seus aliados, propugnando o socialismo científico. Tal como o objetivo superior o comunismo, afirmando a superioridade do socialismo sobre o capitalismo, almeja retomar um novo ciclo de luta pelos ideais socialistas, renovados com o ensinamento da experiência socialista do século XX e desenvolvidos para atender à realidade do nosso tempo e à exigência de nosso país e de nossa gente. No artigo 1º. Bom, vejam o que eu estou dizendo para vocês. É legítimo que o partido ambicione tais ideias, né? Cada partido ou cada grupo de pessoas podem ter a liberdade que quer para defender as suas próprias ideias. É legítimo? Sim. Tá. Mas aí surge uma outra pergunta que eu queria deixar para vocês pensarem um pouquinho. E isso vale para outros partidos políticos também, tá? Esse artigo, o que está escrito no artigo 1º deste partido político, por acaso, não conflita com as ideias que está escrito na Constituição Federal, mais especificamente nos artigos 1º e ao 4º? Será? Vejam, se vocês tiverem a Constituição aí na mão, olhe o que está escrito.
Olhe o que está escrito nesses artigos, de 1 a 4. O Brasil é uma república federativa, é um Estado democrático de direito, é uma república federativa de governo, tá? E que tem como objetivo, olha só, o objetivo do Estado brasileiro, tá? É buscar o direito de propriedade, a livre iniciativa, a liberdade de expressão, o pluralismo político, a cidadania e etc. Ou seja, tudo isso que eu acabei de dizer são valores, são princípios e valores, tá? Expresso na nossa Constituição, que vocês estão estudando, que vocês estão estudando, que vocês estão aqui neste instante, nós estamos aqui debatendo sobre isso, tá? Aí vem a pergunta, esses valores expressos na nossa Constituição, eles não vão de encontro com um determinado programa de governo, de determinado partido? Será que não vai? E se eu analisar a origem ainda da história deste partido diante da realidade mundial, será que não é tudo contrário ao que foi escrito ou o que é dito? Então, enfim, nós poderíamos conversar sobre isso daqui, e a gente tem que levar essas coisas em consideração. Nós poderíamos estender esses exemplos, ou este exemplo, a outros partidos políticos que defendem uma bandeira, mas na defesa desta bandeira, que é legítima, está totalmente em desacordo com os fundamentos básicos, da República Federativa Brasileira, da nossa Constituição. E alguns desses fundamentos são cláusulas pétreas. E segundo o nosso ordenamento, essas cláusulas pétreas não podem ser abolidas, não podem ser suprimidas. E aí fica uma estrutura de poder diante dessa realidade, né? Então, os exemplos também partem para também, no que diz respeito àqueles partidos que são ditos liberais, né? Mas que pregam um Estado mínimo diante de uma Constituição voltada para um Estado do bem-estar social. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos partidos liberais que não aceitam a intervenção, que é o liberalismo econômico, não aceita a intervenção do Estado na economia, no processo político e etc. Mas nas suas cartilhas políticos partidárias está defendendo um Estado do bem-estar social. E no Estado do bem-estar social, uma das características é o Estado auxiliar, dar condições de estruturar o aspecto social. O próprio nome já está falando. Bem, como eu estou dizendo para vocês, este é um assunto demasiadamente complexo. E aí fica, o objetivo é um convite, né, já de antemão, para nós refletirmos sobre estas questões. Como eu disse na aula da semana passada, nós vamos mostrar para vocês o que é o partido político, como ele foi criado, o porquê do partido político, para a gente começar a discutir sobre tais questões, né? Por quê? Porque a qualidade do nosso voto depende disso. A qualidade do nosso voto depende de eu entender este processo político eleitoral e saber em quem eu vou escolher. Eu não vou escolher um partido político, eu vou escolher a pessoa, mas você sabe o que essa pessoa defende? Você sabe qual o projeto político que ela tem? É projeto político para a coletividade ou é projeto político para a defesa dos seus próprios interesses? E por que é que as pessoas... Já parou para perguntar se essas pessoas em quem você vai votar já teve alguma
preocupação com a sociedade de uma maneira geral, com o pobre, com o excluído, com o desamparado, porque essas pessoas agora vão atrás desses pobres, desses desamparados, das mulheres que são excluídas e marginalizadas na sociedade. Então, nós precisamos agora, a qualidade do nosso voto depende aqui e agora desta realidade que nós vamos viver, né? Então, o objetivo nosso aqui foi justamente esse, de chamar a atenção e fazer esse debate aqui com vocês. Bom, prosseguindo, né? Prosseguindo, eu queria comentar com vocês algumas curiosidades sobre os partidos políticos ali nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Por que eu queria comentar com vocês? Primeiro, porque está tendo lá nos Estados Unidos uma eleição, né, para presidente da República, né? E é um processo eleitoral, e tal qual lá nós aqui estamos tendo também um processo político eleitoral para escolhermos candidatos a chefe de executivos de menores instâncias, né, de governador, prefeitos e etc., né? Nós estamos aqui discutindo. E por que os Estados Unidos? Por que eu queria trazer esse debate aqui? Porque o sistema presidencialista que nós vivemos, ele foi criado nos Estados Unidos. O nosso sistema presidencialista, ele é um pouco diferente, lá do presidencialismo norte-americano. Mas existem algumas características fundamentais. Mas nós vamos discutir isso quando nós estivermos falando do sistema de governo, do sistema, o sistema de governo. Mas eu queria comentar com vocês sobre a atuação dos partidos políticos nos Estados Unidos. Eu pergunto para vocês, a primeira coisa, os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, nós temos dois partidos políticos. Nós temos o Partido Republicano e o Partido Democrata. Portanto, lá nos Estados Unidos, nós temos não um pluripartidarismo, mas nós temos um bipartidarismo, correto? É isso mesmo? Só o Altemar que vai falar? Tem 60 aqui, ó, 61. Então, lá nos Estados Unidos, se eu vou perguntar na prova para vocês, o sistema... então, nós temos um monopartidarismo, né? Quando existe um único partido político. Nós temos o bipartidarismo e nós temos o pluripartidarismo ou multipartidarismo, ok? E lá nos Estados Unidos é o bipartidarismo, certo? Vocês não vão esquecer se eu pedir isso na prova? Vou perguntar aqui para alguém. Vocês foram almoçar, jantar, né? Você não vai escutar, né, ô Daniela? Ixi, Catiana, Jéssica, Altemar, mas E aí, Danilo? Todos vocês, né? Beleza. Mas eu acho que vocês todos... Professor, Pode falar. eu estou aqui. Só que essa matéria é uma matéria que eu tenho admiração, porém eu não tenho muito conteúdo, não entendo ela muito bem. Por isso que eu estou calada, mas eu estou só ouvindo, para me aprender mais. Em vez de falar, é a Luane. Luane. Em vez de eu falar besteira, eu fico ouvindo e aprendendo com os colegas, com o senhor também. É uma matéria que eu acho interessante, porém, eu não sou muito boa nela. Mas não... Infelizmente. Mas mesmo assim, Luane, não tem importância não, pode errar.
E aí você pode opinar, pode escrever aqui, né? Por exemplo, todo mundo que escreveu aqui, todo mundo falou que eu tô certo, né? Vai errar na prova. Sabe por quê? Porque eu fiz uma pergunta tendenciosa para vocês, né? Eu disse para vocês que o sistema político partidário nos Estados Unidos é bipartidário, e por incrível que pareça, nos Estados Unidos não é bipartidário. Nós não temos só o partido, nós não temos somente o Partido Democratas e Republicanos, né? Desde os anos 20, desde 1920, nós temos uma infinidade de partidos políticos lá. A última vez que eu li um artigo sobre isso lá, tinha mais de 15 partidos políticos lá. Então, o sistema político dos Estados Unidos não é bipartidário, tá? Não é bipartidário. O sistema lá é pluripartidário. Nós não temos um sistema bipartidário nos Estados Unidos. Depois de 1920, diante da polarização do poder nas mãos do Partido Democrata e do Partido Republicano, os americanos resolveram dar ênfase na liberdade partidária. E surgiram uma série de outros partidos, né? E esses partidos são partidos pequenos, né? Para nós aqui são partidos independentes, são partidos nanicos, né? Vamos chamar assim, e que esses partidos, né, chamados de partidos independentes, surgiram muitos lá nos Estados Unidos. Eles surgiram como uma espécie de terceira via, terceira opção de escolha, principalmente para a disputa da presidência da República lá nos Estados Unidos. Pois bem, os candidatos não democratas e nem republicanos, né, eles, então, precisam atrair o tempo todo a cobertura da mídia, eles precisam garantir os seus nomes nas urnas em todos os estados, e ainda tentam participar nos debates na Casa Branca, né? Bom, então, existem uma série de partidos independentes, como uma terceira via para a candidatura da presidência da República. Acontece que esses partidos independentes, eles não são a boa voz, eles não são levados em consideração pela grande maioria da população norte-americana, que preferem essa polarização entre democratas e republicanos, porque aquilo que nós estamos falando aí, Valdemar, eles preferem uma ideologia e um programa fixo de governo, eles preferem a defesa de bandeiras, né, de bandeiras específicas. Então, lá tem, sim, muitos partidos independentes. Esses partidos independentes, eles são desprezíveis a nível federal, e a nível regional, alguns políticos, né, independentes e desfiliados desses dois grandes partidos, chegaram até se eleger, eu vou comentar com vocês, chegaram até se eleger para candidatos para prefeituras e para governos, uma tarefa menos árdua, né? Mas, na prática, eles conseguiram se eleger como uma espécie de voto de protesto, ou como uma terceira via de opiniões de uma dada realidade, de um dado momento, de um dado contexto sociopolítico histórico, né? Mas tiveram muitas dificuldades para governar. Bom, primeiro ponto, então, fiquem assim, os Estados Unidos não é um país bipartidário. Ele é um país
que o seu sistema político, tal como o Brasil, é pluripartidário, tá? Nós temos lá uma infinidade também de partidos políticos. Vou comentar alguns com vocês, tá? Não tem só os dois. E lá também é diferente aqui de nós, tá? Os partidos pequenos, sim, Camila, não funciona praticamente nenhum, né? Não funciona. E lá, diferentemente do Brasil, tá? Os partidos políticos, eles, desculpa, lá aceita-se candidaturas independentes. Com uma pessoa normal, ele não quer sair candidato para o Partido Democrata ou Republicano, ele pode sair candidato de maneira independente. Só para complementar, o terceiro maior partido lá dos Estados Unidos é o partido chamado Partido Libertário, tá? Ele é o terceiro maior partido, ele tinha 411 mil pessoas em 2017. É um partido que foi criado em 1971, tá? E ele tem como característica, né, abraçar algumas bandeiras que agradam tanto a republicanos quanto a democratas. Por exemplo, republicanos, eles não gostam da intervenção. Uma das bandeiras é o não intervencionismo na economia. E os republicanos não aceitam, não vê com bons olhos isso. Também, os republicanos apoiam diretamente a posse de arma, o direito de posse de armas, né? Os republicanos afirmam isso. O Partido Libertário, olha o nome, mesmo assim, eles apoiam, eles têm essa bandeira da posse de armas. Os democratas, né, eles defendem a legalização das drogas, também defendem a pena de morte e o apoio de casamento de pessoas do mesmo sexo. São algumas das bandeiras do Partido Democrata. Esse Partido Libertário, ele atua nessas duas frentes, né? Logicamente, ele tem mais posicionamentos, ele defende uma outra terceira via diante dessas possibilidades, mas ele apoia essas realidades, essas bandeiras desses dois partidos. Esse partido, ele jamais ganhou uma vaga no Congresso americano. Nunca ganhou uma vaga. Nunca teve uma vaga preenchida por eles no Senado ou no Congresso americano, né? Mas, no entanto, ele já teve cadeiras, né, nas assembleias legislativas, nas cadeiras estaduais, como deputados estaduais. Teve um candidato à presidência da República que saiu em 2016. Ele saiu em 2016, ele chamava Gary Johnson, eu acho que é assim que se pronuncia. Gary Johnson. Em 2016, ele se colocou, então, como essa terceira via entre Hillary Clinton e Donald Trump, na última eleição, inclusive, né? Ele foi um sujeito que chegou até a governar o estado do Novo México entre 1995 e 2002, tá? Ele, quando ele foi eleito, ele era republicano. Depois, ele candidatou-se, então, pelos partidos libertários e teve somente 1% dos votos naquela eleição, na última eleição de 2016. Ok? Então, essa é uma curiosidadezinha, uma curiosidade aqui para vocês. Uma outra curiosidade, tá? Uma outra curiosidade sobre os partidos norte-americanos é que existem lá partidos nanicos, tá? Pequenos, e existem lá partidos bem inusitados.
bem inusitados. Por exemplo, por incrível que pareça, lá tem Partido da Maconha. Lá tem um Partido da Nutrição, né? E lá tem um Partido Comunista, quando o berço do capitalismo é lá nos Estados Unidos, né? Bom, na verdade, gente, os Estados Unidos têm uma lista infindável de partidos políticos. A maioria desses partidos políticos é bem inexpressivos, né? Mas existem uma série de partidos políticos, e a nível nacional são mais de 15, a nível regional dizem que são mais de 50, catalogados lá na Justiça Eleitoral norte-americana, né? Muitos desses partidos políticos, eles são ligados a movimentos sindicais, como o Partido Comunista dos Estados Unidos, que inclusive é um dos mais antigos, que já existia em plena Primeira Guerra Mundial, tá? Teve uma controvérsia muito grande, teve um filme excelente que passou, daqui a pouco eu me lembro o nome, inclusive de acusações que tanto democratas quanto republicanos fizeram ao Partido Comunista dos Estados Unidos em 1919, né? E depois ainda recebeu teve muitas perseguições durante a Guerra Fria. Nós temos partidos chamados Partidos da Liberdade Cristã, que é partido ligados às igrejas. Nós temos partidos neofascistas, como o Movimento Nacional Socialista. Nós temos partidos lá de pró-liberação da droga nos Estados Unidos, né, que é o chamado Partido da Maconha dos Estados Unidos. E, como eu falei, tem um partido da nutrição, tá? É um partido que trabalha a ideia de demandas específicas, né, de boa qualidade na alimentação, e etc, e etc. O objetivo ali tem bandeira como tornar a América saudável. E eu pesquisei isso daí, tá? Porque o ícone desse partido na nutrição é chamado de Rod Silva, que já foi, inclusive, candidato à presidência. E por que eu estou falando isso? É porque ele é filho de imigrante, brasileiro, tá? É filho de imigrante brasileiro, olha só, tá? Bom, nos Estados Unidos, tiveram mais presidentes republicanos do que democratas, tá? Desde a eleição de 1860, com Abraham Lincoln, somente republicanos e democratas que ocupam a presidência dos Estados Unidos. Os democratas, eles governaram mais tempo nos Estados Unidos. Eles governaram cerca de 92 anos, 96 anos, 4 a mais do que os republicanos, que governaram 92 anos. E isso para a eleição de 2018. Também, os democratas tiveram mais presidentes do que republicanos. Republicanos tiveram 15, democratas tiveram 18. Tá? Uma coisa muito interessante é que um dos maiores responsáveis pela predominância do Partido Democrata e um dos maiores responsáveis pela mudança na lei que aconteceu nos Estados Unidos, no que diz respeito à política partidária, foi justamente Franklin Delano Roosevelt, né, que foi um presidente, foi o único presidente norte-americano que foi reeleito, né? Ele governou 4 anos, depois ele governou mais 4, então ele ficou 8 anos no poder, e ele saiu candidato
E ele saiu candidato e ele foi eleito novamente, e ele ficou quase que 12 anos no poder, tá bom? E ele só não terminou o seu mandato porque ele foi acometido... como é que é o nome daquela doença que trava? Poliomielite. Ele foi, em plena Segunda Guerra Mundial, ele teve poliomielite, e então ele se tornou paraplégico, né? E aí, depois da morte dele, o Congresso norte-americano discutiu, debateu, e criaram a 22ª emenda da Constituição norte-americana, que proibiu que um presidente da República fosse reeleito mais de uma vez. E aí, isso aqui, por que eu estou citando isso? Porque isso também é a mesma tendência, isso foi a mesma tendência aqui para os políticos brasileiros aqui, né, que não podem se reeleger mais do que uma vez, a não ser em períodos, em outros períodos, né, desde que falhe em um outro período, né. E lá existiu e aqui, Altemar, essa vai para você, tá? O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington, tá? E ele não tinha filiação partidária, e ele não estava em nenhum partido político naquela época. Aí ele foi eleito, e depois disso, aí surgiu os partidos políticos, né? Na verdade, houve uma polarização entre os caciques, vamos chamar assim, políticos, principalmente por causa da Constituição norte-americana, que não se fazia uma referência aos partidos políticos, e esses caciques políticos, né, eles resolveram, então, criar e buscar a criação de políticos partidários, né? E aí houve uma polarização e foi criando, então, os partidos políticos. E lá, o primeiro partido político que foi criado foi o Partido Federalista, e o outro partido político criado foi o Democrático Republicano, que defendia os estados, e o outro o federalista defendia o controle federal em cima das pessoas. E aí, a partir de 1860, quer dizer, quase 70 anos depois da Constituição norte-americana, aí começou a haver a polarização dos partidos políticos, ok? Pode falar, Altemar, pode perguntar aí, escreve aí, tá bom? A sua dúvida sobre os Estados Unidos. Ver? Não são partidários. Eles não são políticos partidários. Ok? Bom, gente, nossa, já está... Deixa eu compartilhar esse slide aqui, rapidamente, para vocês. Então, para a gente... Vocês têm ele lá em mãos. Os partidos políticos aqui no Brasil, né? Vejam, gente, o Brasil governável diante desse sistema de coalizão de partidos políticos que nós temos aqui? O presidencialismo de coalizão é bom, é apto? É possível se governar? Bom, nós estamos vivendo um problema muito grande com essa coalizão, porque nós temos muitos interesses de poder, né? Esses partidos políticos, na prática, querem o poder. Então, os partidos políticos não se bicam, né? Então, surgem algumas perguntas.
quão concentrado ou quão disperso é o poder governamental para tomar as decisões políticas? Quão concentrado ou quão disperso é o poder político? Quais são os atores que dispõem deste poder? Quais são as regras que definem tal poder? Qual é a efetiva capacidade de tomar decisões e implementá-las? Bom, vamos começar a responder isso daqui, né? Nós temos, então, como nós já falamos com vocês, um presidencialismo de coalizão. O presidente foi eleito pelo PSL, mas ele não consegue governar somente com o PSL. Nós tivemos aí quase que 16 anos do PT governando o Brasil, e o PT, ele governava o Brasil junto com o MDB, mas mesmo assim, ele não conseguiu aprovar e fazer uma série de reformas que precisavam ser feitas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, como, por exemplo, a reforma tributária, como, por exemplo, a reforma da segurança, como, por exemplo, a própria reforma política, né? Então, os partidos políticos, sozinhos, não governam, mesmo tendo uma força muito grande, não governam aqui no Brasil, mesmo tendo uma força muito grande, como o PT e o PMDB tiveram. Desde a Nova República, nenhum dos partidos de coalizão teve tanta força quanto o PT e PMDB tiveram no governo. No entanto, não conseguiram governar sozinhos. Inclusive, tá? Inclusive, nós tivemos o impeachment da Dilma, e esses dois partidos, por imensa maioria ali no Congresso, e nas suas bancadas, não conseguiu brecar o processo de impeachment. E depois o Temer ainda veio, ficou quase que 2 anos no governo, e o governo, o Brasil ficou quase que parado, né, aqui. E veio o Bolsonaro, tentou governar sozinho e com seu grupo pequeno, também não conseguiu. E aí, acho que o Ítalo falou, com a ajuda de um grande grupo de partidos que vai governar. Até onde vai esse governo dentro desse presidencialismo de coalizão? Né? Essa é uma questão. E aí, nós temos aquilo que se chama de federalismo centrífugo. O que significa esse federalismo centrífugo? Estão me chamando? O que significa esse federalismo centrífugo? Federalismo centrífugo quando nós temos uma situação de poder baseado exclusivamente, direcionado para o Poder Executivo Federal. É o Poder Executivo Federal que tem um controle político, político partidário, nesse sistema de coalizão a nível federal, e que tem um controle do poder econômico, principalmente, do dinheiro, né? Todo o dinheiro gira em torno do chefe do Executivo Federal, né? Bom, tudo isso aí gera uma fragmentação política muito forte. Nós estamos observando aí o desempenho medido pelo governo, pelo desempenho governamental. Então, na medida em que este presidencialismo de coalizão não funciona, aí nós temos uma ingovernabilidade. Quando ele funciona, nós temos uma governabilidade. Veja, ninguém questionava o Lula. No primeiro mandato dele. O seu desempenho foi formidável, a tal ponto desse presidencialismo de coalizão levá-lo ao segundo turno, ao segundo mandato, e ele terminar aí com altos índices de aprovação, trabalhou muito, fez muito, mas ele passou o bastão para
para a Dilma, e a Dilma Rousseff já teve problemas de governabilidade, porque houve um racha claro nessa situação aí. Então, é muito tênue este presidencialismo de coalizão. Ele caminha em cima de uma linha fina demais da conta, e qualquer coisa há uma pendência nesta coalizão, há uma ruptura neste tipo de presidencialismo de coalizão, principalmente quando o governo federal ele não atende às reivindicações dos partidos que o apoiam, né? Bom, e aqui nós já falamos, se vocês já estudaram com o professor Teberge, só para dar uma recapituladinha aqui com vocês. Características gerais do presidencialismo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. O chefe de governo é eleito pelo voto popular. Então, nós temos uma república. O presidente, o chefe do governo, é eleito pelo voto popular. 2, os mandatos dos membros, tanto do executivo quanto do legislativo, são fixos, ou seja, eles têm um período determinado, tá? E eles são periódicos. E outra coisa, ele não é como o sistema parlamentarismo, que depende da confiança mútua. Ou seja, o povo vota, ele fica ali naquele cargo durante um período, 4 anos, 8 anos, ele fica ali, podendo ser reeleita. Mas se ele, e aqui, olha, uma coisa que influencia no sistema político partidário brasileiro, se ele foi eleito, tá? Mas com determinadas promessas em campanhas, e depois ele não faz, ele não vai perder o seu mandato. Ele continua ali ainda, tá? Então, essa é uma outra característica, o que é diferente do sistema parlamentarista. Ele vai com um projetinho de governo, ele vai com um programa de governo, ele apresenta para o povo vota nele, mas se ele pisou no tomate, ele tem que sair, ele perde o mandato, tá? Ele recebe uma monção. Terceiro, o chefe do executivo, ele nomeia e dirige os que compõem o governo. Ou seja, o chefe do executivo tem como prerrogativa chamar quem ele quiser, que tenha capacidade, lógico, para auxiliá-lo na administração e na gestão do governo. Então, ele pode escolher qual ministro ele quer e qual o chefe que ele quer para as repartições públicas mais importantes. E aqui é outra questão. Geralmente, para ele manter o presidencialismo de coalizão, ele tem que chamar pessoas, tá? Com afinidade política dele, chamar pessoas de partidos políticos que estão ligados a partidos políticos. Geralmente é assim. Bolsonaro tentou desvincular pessoas dos partidos políticos e chamá-los para o governo, mas a pressão é muita, né? Um exemplo disso daí foi o próprio ministro Sérgio Moro. Ele não é partidário, não é correligionário de nenhum partido, no entanto, foi lá, assumiu o ministério, mas ele não aguentou a pressão, né? Ele não aguentou a pressão, foi muito técnico e acabou aprontando esse fuzuê todo aí que nós vimos e teve que sair, né? Então, o chefe do executivo, ele nomeia e dirige e compõe o governo de acordo com a sua própria vontade, tá bom? Lógico, tem que seguir alguns pré-requisitos, mas nesse sentido é importante porque é com o partido político aqui que ele vai governar, literalmente, a partir da formação do seu ministério. O presidente tem poderes legislativos constitucionais. Não é só os deputados, não é só a Assembleia, né, não é só o Congresso Nacional que pode propor leis, o presidente também pode propor leis. Então, é uma competência dele também, né? Bom,
O problema político básico não deriva da separação de poderes, mas deriva especificamente da concorrência entre o legislativo e o executivo em torno da formação das leis. Vejam, um primeiro problema do presidencialismo de coalizão é essa concorrência mútua entre presidente e legislativo. Todos sabem que o presidente deve administrar, mas também o legislativo, ele quer colocar o dedinho, o pitaco ali, né? E tem que fazer isso, porque a lei diz isso. Por exemplo, na hora de aprovar um orçamento. Na hora de aprovar um orçamento, são os partidos políticos representando, por meio de seus representantes eleitos na Casa Legislativa, que vai definir, que vai aprovar um orçamento. Logicamente que, para isso, tem que haver uma discussão. Então, a discussão desse presidencialismo também de coalizão começa por aí, né? E aí, alguma das competências do presidente da República possui poderes legislativos pare a passo ao Congresso, né? Como medidas provisórias, controle da agenda congressual, veto às decisões do legislativo, né? Tem um sistema federativo forte, né, que compõe as bases das elites estaduais, tem uma estrutura partidária altamente fragmentada, que é frágil, que é instável, que é fisiológica e que dificulta a composição política necessária à tomada de decisões com agilidade. Veja, nós temos 35, nós temos representantes de 35 partidos diferentes. Quer dizer, nós temos, agradar a gregos e a troianos ali nesse Congresso não é fácil para o presidente da República, né? Justamente por causa de ser bem fragmentados os partidos políticos, ter uma fragilidade muito instável, tem partidos políticos aí que são fracos, tem partidos políticos que são nanicos, são partidos de aluguel, que não têm influência quase que nenhuma, mas, no entanto, eles reivindicam, e da própria natureza dos partidos políticos de ter um fisiologismo, de pedir alguma coisa, de querer alguma coisa. Então, tudo isso vai se tornando muito difícil. E essa coalizão governista, ela tende a ser formada após as eleições, e precisa constantemente ser repactuada. Então, por exemplo, nós temos as eleições para prefeitos agora acontecendo. E daqui a 2 anos nós vamos ter aí as eleições para presidente da República, para a presidência da República, para os governos, e aí vai ter que fazer um pacto, né? O Bolsonaro vai ter que chamar os prefeitos eleitos aí, vai ter que chamar eles, vai conversar com eles aí, falar, olha, você me apoia aqui, que vem dinheiro para vocês nesses 2 anos, quando eu estiver saindo eu ainda coloco mais dinheiro para vocês governar por mais 2 anos, mas eu preciso de apoio. Então, precisa de um jogo de cintura muito grande para isso daí. Ok? Bom, gente, a discussão nossa é bem ampla, nós não vamos ficar aqui, já está passando da hora, o sistema vai até cair, né? Então, hoje nós vamos parar por aqui, ok? Alguma pergunta? Nós vamos parar por aqui, ok? Alô, câmbio? Beleza. Então, faz um okzinho aqui, né? Pode ir falando aqui, que aí eu vou marcar a presença para vocês. Não vai dar para chamar todos os 61, não. Coloque aqui, eu estou contando quantos que estão colocando. Coloca um ok, o presente. Eu vou pegar o relatório e vou colocar a presença para todos. Aqueles que já me falaram também, eu vi, Santiago. Eu já coloquei, já está registrado. Boa noite, Danilo, beleza? Professor? Sim.
É a Emirene que está falando. A Renata, ela acabou de falar aqui comigo, a internet dela caiu, mas ela tava assistindo a aula até ainda há pouco. Aí ela Eu pediu para vi, avisar, para eu colocar a vi, presença para ela, tá bom? coloco sim, tá, Mirelle? Certo, Pode deixar. obrigado. Beleza. Tá faltando mais 6 pessoas. Pode falar. 4. Ok. Gente, muito obrigado pela participação de todos. As notas de vocês foram boas, muito boas, parabéns, tá? Guimarães Pinto, o que é Guimarães? Ó, que nome chique, hein, Guimarães Pinto? Nome de... Nome nome de escritor famoso, né? Nome de escritor famoso. Então, o Guimarães, parece que você foi um dos que fez a prova, né? Eu nem vi lá ainda, ou vai fazer a prova. Aí você entra e assiste às aulas lá, você tem que assistir às aulas atrasadas para você ter a presença ficar registrada. Eu não sei se te orientaram, mas depois te oriento. Entra lá, pega o material, já está tudo postado lá no Liceu, no Moodle, e aí vocês dêem uma olhadinha lá depois, ok? Ok. Paulo Maurício presente. Alguém fala aí para ele? Não, tá, eu já vi. Tá bom? Um abraço, então, para todos, tá, gente? A gente vai ficar por aqui. Tá bom, anotei. Anotei. Um abraço para todos, tá, gente? Professor, Sim. sou eu, Tuane. Eu não sei se você vai saber escrever meu nome. Tuane, sim. Aham, Tuane Caiuca. É Aham. T-W-A. Eu sei aqui, Tuane com 2 N, Caiuca, Cirqueira. Essa mesmo. Viu como é que eu sei? Obrigada. Então tá bom, tá anotado aqui. Até mais, boa noite para vocês, tá? Professor. Oi.